Olá pessoal, na aula de hoje vamos resolver alguns exercícios que envolvem frações. Na verdade vai ter questões aqui que vai envolver frações e também outros conteúdos matemáticos, mas as questões aqui são focadas mais em frações, beleza? E é o seguinte, essas questões elas foram tiradas aí de algumas provas de institutos federais, onde eu busquei trazer questões assim mais atuais, né, que caíram nas provas. Eu trouxe questões aqui de 2024, exame de seleção 2024 de algumas instituições e também de 2023. Então, vamos lá. Primeira questão, do IF do Maranhão, exame de seleção aí de 2024. Segundo o texto 1, os investimentos em inteligência artificial aumentaram 28% entre 2021 e 2022. Esse percentual de 28%, na forma de fração, pode ser representado como a alternativa A, 7 sobre 25, alternativa B, 7 sobre 20, alternativa C, 13 sobre 21 e alternativa D, 1 quarto. Então, pessoal, essa questão aqui quer que a gente represente 28%, né, esse percentual aqui de 28%, em forma de fração. Basicamente é isso. Como que a gente faz isso? Pessoal, a porcentagem nada mais é do que você fazer uma representação ali, uma proporção, né, uma representação entre dois valores, onde o denominador desse seu valor que você quer representar é 100, beleza? Então é o seguinte, ó, 28%, nada mais é que em forma de fração, né? 28 sobre 100. Esse sinal da porcentagem, né? Ele representa isso, a divisão do número por 100. Tranquilo? Então, mas se você for olhar aqui nas alternativas, né? 28 sobre 100 é a representação de 28%. Porém, nas alternativas não tem nenhuma alternativa aqui com 28 sobre 100. O que eu faço agora? Pessoal, basicamente todas as questões que envolvem frações nos institutos federais, as frações elas vêm de maneira simplificadas. Elas são frações irredutíveis. É o máximo ali que você consegue simplificar. Então, a gente tem que simplificar essa fração aqui, ó, 28 sobre 100. Então, a gente vai ter que simplificar aqui até chegar numa fração irredutível, beleza? Uma fração que não tem como mais você simplificar por nenhum número. Então, é isso. Vamos simplificar aqui. Essa fração 28 sobre 100 dá para a gente simplificar por 4. Porque 28 dividido por 4 vai dar 7. E 100 dividido por 4 é 25. Então, a gente chega, né, em 7 sobre 25. E eu não consigo encontrar nenhum número mais que divide 7, né, e 25 ao mesmo tempo. Então, essa daqui tem que ser a resposta. Vamos analisar as alternativas, né? Então, a alternativa correta seria a letra A. Basicamente isso. Você tem que saber o conceito de porcentagem aqui e saber simplificar frações para resolver essa questão. Tranquilo? A próxima questão que a gente vai resolver é uma questão que caiu no exame de seleção do IFRN, beleza? E é o seguinte, ó. Observe na figura 2 o organograma de distribuições de vagas de uma universidade. A figura 2, acho que está aqui embaixo, né? Que tem o total de vagas, 1.200, enfim, aí representa a distribuição de vagas aí da universidade, beleza? E, continuando, a fração da quantidade de vagas reservadas para os alunos pretos, pardos ou indígenas em relação ao total de vagas disponibilizadas nessa instituição equivale a... Aí a alternativa A, 26 sobre 50, alternativa B, 13 sobre 100, alternativa C, 13 sobre 50 e a alternativa D, 1 quarto. Então, pessoal, essa questão nos pede que a gente represente a quantidade de vagas, né, reservadas para os alunos pretos, pardos ou indígenas em relação ao total de vagas disponibilizadas. Então, dois dados que a gente tem que encontrar nessa figura. O total de vagas e também a quantidade de vagas aí que foram reservadas para os alunos pretos, pardos ou indígenas. Então, analisando aqui a figura, eu tenho aqui que PPI significa pretos, pardos ou indígenas, né? Esse é o grupo de pessoas que a gente está interessado, que é para representar aqui na forma de fração. E eu tenho que PCD, são pessoas com deficiência. Mas o que a gente tem que encontrar aqui na nossa figura é as vagas reservadas para PPI, beleza? Então vamos lá. Analisando aqui a figura do começo, né? A gente tem um total de 1.200 vagas. Isso aqui é importante, porque a questão nos pede para representar a relação dos PPIs em relação à quantidade total. Então tem que saber, né, a quantidade total de vagas. Total vai ser igual a 1.200, beleza? Total de vagas 1.200. Aí você vai descendo aqui, ó. Aí você tem ampla concorrência, 600 vagas. Mas aí não tem nada destinado a PPI. Então eu vou para o outro lado aqui, ó. Descendo aqui, cotas em escola pública. Daí descendo aqui você vai ter renda maior do que um salário e meio mínimo, né? Você tem 300 vagas destinadas a renda maior do que um salário e meio mínimo, né? E daí você vai ter aqui, ó, 156 vagas para PPI. Isso aqui nos interessa. Então já coloca aqui, ó, 156 aqui já fica marcado, beleza? 24 para PCD e 120 para os demais. Isso aqui não precisa anotar. Aí certo, agora indo para o outro lado aqui, ó, de renda menor ou igual do que um salário mínimo e meio, né? Aí você tem 300 vagas destinadas a esse pessoal
E descendo aqui, você tem mais 156 vagas reservadas para os PPIs. Então, tem que anotar isso aqui também. Mais 24 vagas para PCD e 120 para os demais. Então, a gente tem um total de vagas destinadas para PPI, 156, né? Mais 156. A quantidade total vai dar 6 mais 6 é 12, vai 1. 5 mais 1 é 6, mais 5 é 11, e vai 1. Aí 1 mais 1 é 2, mais 1 é 3. Então, a quantidade total de vagas destinadas a PPI é 312, tranquilo? E agora é só fazer a relação, ó. Deixa eu colocar aqui PPI igual 312. E agora é só fazer a relação, né? Que a questão pede, que é a relação entre o PPI, que é 312, em relação à quantidade total. Então, a gente tem essa fração aqui, ó. 312 sobre 1.200. Tranquilo? E por que disso, né? Então, pessoal, a fração ela representa uma parte de um todo. Quando você quer representar uma parte ali de uma quantidade total de alguma coisa. No caso aqui, eu quero representar os alunos pretos, pardos ou indígenas em relação à quantidade total de vagas, que é 1.200. E, novamente, aqui a gente não tem essa alternativa aqui. 312 sobre 1.200. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Simplificar, beleza? Simplificar aqui até eu chegar numa fração irredutível que eu não consigo simplificar mais. Então, vamos começar aqui. Eu sei que 312 é divisível por 2, né? Porque termina aqui em número par. E também porque a gente viu que 156 mais 156 é 312. Então, eu consigo simplificar por 2 aqui. Vou simplificar, ver se eu chegar em alguma coisa, beleza? 312 dividido por 2 é 156, né? Porque 156 mais 156 é 312, que a gente viu anteriormente. E 1.200 dividido por 2 é 600, né? 600 mais 600 dá 1.200, beleza? Aqui dá pra gente simplificar por 2 de novo. Dá pra gente simplificar aqui por 2 de novo. 156 dividido por 2 é 78, beleza? Então aqui a gente vai ter 78 sobre 300. Que dá pra simplificar por 2 de novo, pessoal. Então aqui já a gente vai ter 78 dividido por 2 é 39, né? Então a gente vai ter 39 e 300 dividido por 2 é 150. Agora eu não consigo mais dividir esse número por 2, porque o 39 não termina em número par, né? Nem por 0. Então, não tem como mais eu dividir aqui por 2. Mas dá para me dividir por 3. Vou simplificar por 3 aqui, ó. Por 3 e por 3. Vou colocar isso aqui um pouco para a esquerda para não... E aqui a gente vai ter 39 dividido por 3 é 13, tá? E 150 dividido por 3 é 50, porque 3 vezes 50 é 150, tranquilo? Então essa aqui tem que ser a resposta, porque eu não consigo mais achar um número que divide 13 e 50 ao mesmo tempo. Então, analisando aqui, a alternativa correta seria a letra C, 13 sobre 50, beleza? Era assim que você resolveria essa questão. Nossa próxima questão é uma questão que caiu na prova de exame de seleção do Instituto Federal de Tocantins. Subtraindo o número do numerador e do denominador da fração 4 sobre 7, obtém-se a fração 7 sobre 4. A soma dos algarismos desse número é... Ou seja, aqui você tem a fração 4 sobre 7 e você subtrai um número aí que eu não sei quem é, vou chamar de x, do numerador e do denominador. E esse resultado aqui foi 7 sobre 4. Então aqui é um problema de fração envolvendo aqui equação do primeiro grau, beleza? Então vamos resolver. Eu posso passar esse 7 menos x para o lado direito da igualdade com a operação oposta, né? Tá dividindo, eu vou passar multiplicando. Então eu vou ter 4 menos x é igual a 7 sobre 4 vezes 7 menos x, beleza? Lembra que eu passei tudo que está aqui, então eu tenho que colocar no parênteses. Agora esse 4 que está dividindo aqui, ó, tá dividindo, eu posso passar ele multiplicando para o lado esquerdo, beleza? Com a operação oposta. A operação oposta da divisão é a multiplicação. Então eu vou ter 4 vezes 4 menos x é igual a 7 vezes 7 menos x. Então agora eu tenho um número multiplicando um parênteses aqui, né? Onde tem 4 menos x e o outro parênteses é 7 menos x. Então eu posso distribuir aqui, ó. Fazer a distributiva aqui, eu vou ter 4 vezes 4 é 16, menos 4 vezes x é 4x, é igual a... Aí eu distribuo aqui também, ó. 7 vezes 7, que dá 49. E 7 vezes menos x tem menos 7x. E agora, continuando, a gente vai ter... Eu vou passar tudo que tem x para um lado da equação. E o que não tem x eu vou passar para o outro lado, beleza? Então, eu vou colocar aqui menos 4x. Esse menos 7x eu vou passar para o lado esquerdo com a operação oposta. Então, vai vir mais 7x é igual a 49. Aí, esse 16, ele dá somando, ele vai passar subtraindo. 49 menos 16. Descendo aqui um pouco mais, beleza. Aí, menos 4x mais 7x é igual a 3x. 49 menos 16 é 33. Tranquilo?
Daí esse 3 que está multiplicando, eu posso passar ele dividindo. Eu vou ter 33 sobre 3. Então, x é igual a 11, porque 33 dividido por 3 é 11. Só que, olha a pegadinha. A gente encontrou x igual a 11, você já poderia chegar aqui e marcar, ó, letra E, é 11. Mas não é, pessoal, ó, ele está pedindo a soma dos algarismos desse número. Os algarismos desse número é 1 e 1. Então, eu tenho que somar esses algarismos. 1 mais 1, que é igual a 2. Então, a resposta correta dessa questão seria 2. Alternativa correta, letra B. Beleza? Tinha essa pegadinha aí. Se você não tivesse prestado atenção, você teria caído. Beleza? Então, é isso. Sempre preste atenção no enunciado da pergunta. Então, vamos lá, pessoal, para a última questão aqui que eu trouxe para vocês, que é uma questão que caiu no exame de seleção do Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Beleza? Em um campus do IFTM, foi realizada uma pesquisa para saber quais eram as redes sociais preferidas por 200 estudantes com idades entre 15 e 17 anos, sendo que cada estudante deveria citar uma única rede. Os resultados apontaram que um quinto desses estudantes preferia utilizar o Facebook, um quarto o Twitter e o restante dos entrevistados preferia utilizar o Instagram. A fração que corresponde à quantidade de estudantes que declararam preferência pelo Instagram é. Então, pessoal, aqui é um problema, né, envolvendo fração. A primeira coisa que a gente tem que ver é a quantidade total de estudantes que foram feitas essa pesquisa, que nesse caso é 200 estudantes. Já vou colocar aqui, ó, total 200 estudantes, beleza? Aí, continuando aqui, né, o enunciado diz que um quinto desses estudantes, ou seja, um quinto de 200, que é a quantidade total, preferia utilizar o Facebook. Já vou colocar aqui, ó, Facebook. Um quinto. Quando eu falo a fração de alguma coisa, eu estou falando de multiplicação. Ou seja, um quinto de 200 é a mesma coisa que 1 sobre 5 vezes 200. Beleza? E a gente vai deixar aqui e vamos anotar o resto das informações. Um quarto o Twitter, ou seja, um quarto de 200, né? Então, Twitter, um quarto de 200, multiplicação, lembra? Eu vou grifar aqui porque a gente já anotou, né? E o restante dos entrevistados preferia utilizar o Instagram. Então, eu vou colocar aqui o nome Instagram. E é o seguinte, como o resto dos entrevistados preferia utilizar o Instagram, como cada aluno solicitou apenas uma rede social, então o valor da quantidade de pessoas que preferiam o Instagram vai ser a quantidade total, 200, menos a quantidade de pessoas que escolheram o Facebook, menos a quantidade de pessoas que escolheram o Twitter. Então, a gente tem que resolver essas continhas aqui, ó. Facebook e Twitter, tranquilo? Vamos lá, ó. 1 sobre 5 de 200 é a mesma coisa que 200 dividido por 5, né? Porque aqui você tem uma multiplicação de fração. O denominador do 200 é 1, porque é um número inteiro. E você vai multiplicar o numerador com o numerador, o denominador com o denominador. Então, você tem 200 sobre 5, que é igual a 40, né? Porque 40 vezes 5 é 200, beleza? Então, a quantidade de pessoas que preferem Facebook é 40. Vou passar essa linha aqui para juntar aqui os dados. Então, o Twitter, um quarto de 200 prefere o Twitter. É a mesma situação anterior. Vou ter 200 dividido por 4, que é igual a 50, né? Porque 50 vezes 4 é 200. Então, 50 prefere o Twitter. E a quantidade de Instagram vai ser dada por 200, que é a quantidade total de estudantes que foram entrevistados, menos os que preferem o Facebook e menos os que preferem o Twitter. 200 menos 40 é 160 e 160 menos 50 é 110. Então, 110 estudantes, na quantidade total de 200, preferem o Instagram. Só que aqui o enunciado nos pede, né, para representar essa quantidade em fração. Ou seja, para representar em fração, eu tenho que saber a minha parte do todo. A minha parte do todo é 110 e meu todo é 200. Então, eu tenho aqui como montar minha fração, que vai ser 110 sobre 200, tá? Essa daqui vai ser a representação dos alunos que preferem Instagram em relação ao total de estudantes, 110 sobre 200. Esse 110 é determinado em 0 e esse 200 também, então eu posso simplificar aqui por 10. Ó. Daí eu corto esse 0 com esse 0, porque eu dividi o numerador por 10, o denominador também, e eu vou ter 11 sobre 20, beleza? Não consigo mais simplificar essa fração, porque eu não consigo encontrar um número que divide 11 e 20 ao mesmo tempo. Chegamos aí numa fração irredutível, né? Não tem como mais simplificar mais. Então essa é a resposta, 11 sobre 20. A alternativa correta aí é a letra A. Então é isso, pessoal. Essas foram as questões que eu trouxe para resolver aqui com vocês, tá bom? Então, se você gostou, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa aqui nos comentários e deixa o seu joinha também para ajudar o canal a crescer. E até o próximo vídeo, onde a gente vai resolver mais exercícios, beleza?